Bom dia a todos. Eu sei que a gente fica muito alegre com a presença deles e é normal nesse encontro de muitos animais eles ficarem agitados, latirem, mas é muito importante a nossa energia para que eles se acalmem. Eu sei que a gente fica feliz, um momento de confraternização, de poder estar com eles, mas a nossa energia ela é fundamental para o equilíbrio, para a calma e para a saúde dos nossos pets. Isso eu vejo diariamente no consultório, eu sou médico veterinário também, e eu vejo diariamente no consultório, se o tutor ele é agitado, ele é ansioso, o animal é da mesma forma. Se o tutor é mais calmo, o animal é mais calmo. Então a nossa energia ela é fundamental para o animal poder refletir a sua saúde e o seu equilíbrio. Uma recomendação importante aqui no Evangelho, aqui a gente não tem só cachorro, né? Hoje a gente pode ver, a gente tem um papagaio, a gente tem gatinho, em outros trabalhos vem tartaruga, pode vir coelho. Então é muito importante a gente respeitar o espaço do outro. Então é importante os cães estarem sempre na coleirinha, porque por mais dócil e brincalhão que o nosso animal seja, às vezes um outro tutor não gosta que se aproxime, ou pode assustar o gatinho, ou assustar o papagaio que aqui está hoje. Então é muito importante a gente respeitar sempre o espaço do nosso próximo, tá bom? Isso é fundamental no Evangelho. Aos pouquinhos, os animais vão se ambientando, vão fazendo amizade, e as coisas vão se equilibrando, vão ficando mais calmas. Eu queria primeiro falar para vocês hoje do Instituto Talpet. Para quem não conhece, nós somos uma ONG onde a gente começou o trabalho de resgate de animais. E esse resgate ele aconteceu por quase 2 anos e a gente ainda faz, mas não com tanta assiduidade, porque a gente tem ONGs maravilhosas na nossa cidade que fazem um trabalho belíssimo. E de um tempo para cá a gente mudou o foco do Instituto, que é muito mais de orientação e educação. Então hoje a gente recebe muitos grupos de escolas no Instituto para que a gente possa falar sobre respeito à causa animal. Hoje mesmo lá no Instituto Talpet tem um grupo de escoteiros lá que vão passar o dia lá conosco, vão ter vivência com os animais, vão conviver, poder manipular, né, que a gente brinca, agarrar, abraçar, para ter esse sentimento de amor. E até eu estava comentando com o Rui antes de começar, a gente tem feito esse evangelho aqui, hoje é a 3ª vez que a gente está executando esse trabalho aqui, e eu fiz um convite para ele, e ele vai levar agora para casa para ver o que decidem. O próximo Evangelho dos Animais, não fazer aqui. Convido a todos para a gente fazer lá no Instituto Talpet, na Nova Sintra, para vocês conhecerem a nossa sede. Lá a gente tem a porquinha da Algisa, que é a porca que vai nos hospitais. A gente tem agora o Bacuri, que é um mini horse, é um cavalinho, que também adentra nos hospitais e nas escolas com a gente. A gente tem papagaios, tem galos, tem os cachorros, tem jabuti, e é um espaço que a gente criou realmente para a gente ter paz, equilíbrio e saúde. Então a gente vai conversar depois e ver sobre isso daí. E aí eu convido a todos que conheçam o Instagram do Instituto, Instituto_Talpet, e vocês vão ver o trabalho com os animais. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um livro, Todos os Animais São Nossos Irmãos, que é um livro de Marcel Benedetti, é o 2º livro dele. O primeiro livro é Todos os Animais Merecem o Céu. E muitas pessoas nos questionam se existe colônia espiritual específica de animal. O meu animalzinho desencarnou, para onde ele vai? Tem um céu dos animais? Realmente eles são acolhidos com carinho, com amor? Eles são tratados e cuidados como eu tratava eles aqui na minha casa? Então muito interessante que nos primeiros capítulos desse livro, Marcel Benedetti conta uma história para nós sobre a criação dessa primeira colônia espiritual que aconteceu aqui na América do Sul. Ele conta para nós que na época que os colonizadores chegaram aqui, houve uma grande matança de índios, os chamados que eles chamavam selvagens, os europeus. Tudo isso pela conquista do ouro, de pedras preciosas, de riquezas que os europeus consideravam de grande valor. E os índios não entendiam nada, e eles começaram a matar em grande quantidade esses chamados selvagens por eles.
Esses índios muitas vezes não tinham nem entendimento do que estava acontecendo e se mantinham ligados à terra, ao local onde eles viviam, ali na orla das praias, por toda a encosta da nossa América do Sul. E começaram então na espiritualidade criar uma grande colônia para receber esses moradores aqui do Brasil e de outros países que desencarnavam. E foi criada uma colônia de nome Joníse. Essa colônia Joníse, ela começou a receber todos esses indígenas desencarnados. E nela vinham trabalhar diversos trabalhadores espirituais de outras regiões do nosso orbe. Em determinado momento, esses colonizadores começaram a perceber que as peles dos animais que também existiam aqui no Brasil, onças, jaguatiricas, os próprios primatas, né, e diversos outros animais, tinham um grande valor. Por exemplo, eles matavam grandes animais e mandavam as cabeças como prêmios, como presentes para os reis, para os condes da Europa que financiavam essas expedições. Então uma grande quantidade de animais também começou a desencarnar por violência, por morte. E viu-se a necessidade na espiritualidade de se criar a primeira colônia espiritual para receber esses animais, exclusiva para animais. A princípio começou a se receber esses animais lá em Joníse também, ele conta. Só que a quantidade ficou tão grande que eles criaram uma colônia específica, de nome Rancho Alegre. Essa colônia chamada Rancho Alegre, ela fica na região ali mais ou menos do Distrito Federal e a Minas Gerais, e é uma colônia muito grande, e eles falam que hoje essa colônia de animais é a segunda maior do mundo, só perdendo para uma que fica na região africana, na savana africana. E essa colônia recebe todos os tipos de animais, desde animais domésticos, selvagens, e eles são separados por categorias mesmo: cães, gatos, leões, leopardos, girafas. E se conta que os animais na espiritualidade, eles não têm esse instinto de um atacar o outro, de um brigar com o outro, esse instinto normal de selvagem ainda, de caçar para sobreviver, porque lá eles são alimentados de uma outra forma, então não tem essa rivalidade. Então é muito interessante que eles falam que quando um animal está doente, por exemplo, e vai desencarnar, existe uma equipe espiritual que já vem acompanhar esse animal, essa família, no momento do desencarne, para que esse animal seja assistido da melhor maneira possível e para que ele não passe por uma dor desnecessária. Às vezes as pessoas perguntam assim: poxa, meu animalzinho, eu percebo que ele está com um tumorzinho, está com uma doença muito grave, eu percebo que ele está muito calmo, muito quieto, será que ele está sofrendo muito? Sim, ele está sofrendo, sentindo dor, porque os animais sentem dor, normal, eles têm os neurônios, né, as células que vão fazer essa transmissão de todas as sensações que eles têm na pele ou através de doença. No entanto, é explicado para nós que a dor nos animais, ela é abrandada, ela é diminuída, ela não é uma dor tão intensa, ela não é uma dor tão forte. Por quê? Porque a espiritualidade cuida para que aquele animal não tenha tanto sofrimento. E algo muito interessante que eles trazem para nós nesse livro, Todos os Animais São Nossos Irmãos, é que ele fala que no momento que o animal está prestes a desencarnar, ou num momento de sofrimento muito grande, as equipes espirituais trabalham neles para despolarizar alguns neurônios, para que aquela sensação de dor não seja tão grande naquele animal. E quando ele vai desencarnar, eles fazem o desligamento da sua parte ali dos laços fluídicos rapidamente, para que quando ali aquele animal, aquele corpinho realmente der a sua última respiração, ele já está desligado e não está mais sofrendo aquelas sensações de dor no qual ele estava passando. Quando ele desencarna totalmente e vai para o plano espiritual, aqui tem alguns capítulos que ele vai explicar para nós, muito interessante, que os animais são colocados. Vocês lembram quando a gente ia na maternidade antigamente? Hoje não fica mais, mas os bebês eram colocados naquelas incubadoras, né, de acrílico, onde recebiam oxigênio e todo o acompanhamento.
Ele explica que todos os animais que desencarnam são levados para as colônias espirituais e são colocados dentro de recipiente como esse, uma incubadora, onde ali ele vai ser energizado, cuidado, tratado e limpo daquela doença que ele desencarnou. Porque é fato que a maior parte dos nossos bichinhos, seja cachorro ou gato ou qualquer outro animal, desencarna sempre por uma doença. Dificilmente um animal que desencarna por idade. A maior parte desenvolve algum tipo de patologia durante a sua encarnação. E essas patologias que eles desenvolvem estão intrinsecamente ligadas ao ambiente do nosso lar, a como nós vivemos na nossa casa. Daí, aquilo que eu falei no princípio, da nossa energia ser muito importante para eles estarem calmos, para eles estarem equilibrados, para eles estarem com saúde. Então, se eu quero colaborar para que eles estejam com saúde, eu preciso estar equilibrado. Um dos trabalhos que a gente já faz há muito tempo, além da assistência espiritual dos animais, é a cirurgia espiritual para os animais. E muitas pessoas nos questionam: eu queria que meu animal participasse da cirurgia espiritual porque ele tem problema tal. Como se a cirurgia espiritual, e seja para animal ou seja para humano, fosse uma solução definitiva para tudo. Vou falar que a cirurgia espiritual auxilia e muito, mas eu vou falar que isso é só a cereja do bolo. Na verdade, a verdadeira cirurgia espiritual, a verdadeira cura, é o entendimento do tutor da necessidade de promover a sua reforma íntima. Porque quando a gente entende que nós trazemos em nós comportamentos egóicos, vícios de muitas encarnações, às vezes muita intransigência, muita raiva, muita falta de perdão, muita angústia, depressão, ansiedade. E quando a gente percebe que nós trazemos essas máculas existenciais em nós, e que essas máculas refletem diretamente na nossa personalidade, no nosso modo de ser, e que aí diretamente vão afetar a nossa saúde e a saúde deles. Então, as pessoas buscam milagres, às vezes, numa casa espírita, através do passe da água fluidificada, numa cirurgia espiritual. As pessoas vão, por exemplo, numa missa, comungar, conversar com o padre e querer um milagre. Vão em determinados, por exemplo, num templo de Umbanda, num templo de Candomblé, pagam para fazer verdadeiros trabalhos para ficarem bem, mas não compreendem que a verdadeira saúde ela é promovida a partir da mudança da nossa condição de pensamentos. Então, se eu quero estar equilibrado, se eu quero estar bem, eu preciso ter bons pensamentos, eu preciso ter boas atitudes, eu preciso ter um bom comportamento. E isso vai incidir direto neles. Então é dito que eles desencarnam, são levados para as colônias espirituais, são colocados nessa incubadora, e na incubadora eles recebem luzes, cromoterapia, sim, dependendo da necessidade deles, uma luz azul, uma luz verde, uma luz amarela, e a energia deles é reequilibrada rapidamente, e dependendo da espécie de animal, dependendo do animal e da necessidade dele, o reencarne deles é muito breve, é muito rápido. Por quê? Porque quanto mais simples e ignorante na cadeia evolutiva, quanto mais básico na evolução, a reencarnação necessita ser mais ágil, porque aquele princípio inteligente ele precisa evoluir, aquele princípio inteligente ele precisa vivenciar. Então o cãozinho ele está numa fase que ele precisa passar por várias experiências de aprendizado, que é para esse princípio inteligente ir se capacitando e poder almejar cada vez mais um nível de evolução mais alto. Então, por exemplo, um homem, nós quando desencarnamos, nós passamos na erraticidade, no plano espiritual, podemos passar um ano, uma década, um século, aí vai depender da evolução e do entendimento de cada um de nós. Às vezes a gente atende espíritos na reunião de desobsessão que estão há 2, 3 séculos desencarnados e presos em determinada cena e situação no qual ele desencarnou. Por exemplo, eu vou contar para vocês, teve um atendimento numa vez, numa reunião mediúnica, num espírito que eu atendi, que eu fui conversar, que ele era um lutador, um espadachim da época da Inquisição,
que foi desafiado e ele morreu num duelo. E até, olha só, isso foi na época de 1600 mais ou menos, e ele ainda estava vivendo aquele momento do duelo, e ele falava que estava com uma dor muito grande, porque no momento que a espada entrou no seu peito, então ele pedia na reunião: me tira essa espada do peito que eu não aguento mais. Olha só, mais de 500 anos passados quase, e ele vivenciando aquele espaço-tempo. Porque na verdade o tempo ele é relativo, o tempo existe para nós, mas para o espírito esse tempo não existe. Então a gente pode ficar muito tempo na erraticidade para uma próxima encarnação, ou a gente pode encarnar também com uma brevidade. Isso aí vai depender do plano reencarnatório de cada um. Mas para os animais, na maior parte das situações, eles vão reencarnar com brevidade. Pode ser de meses, e alguns vão ser aproveitados no plano espiritual para trabalhos, assim como relata André Luiz no livro Nosso Lar, falando que os socorristas se utilizam de cachorros, de cavalos, de aves. No próprio Nosso Lar ele relata a presença de animais domésticos nos campos. Então cada animal ele pode ser aproveitado de uma maneira se não for reencarnado. Inclusive nesse livro tem um capítulo interessantíssimo, pessoal, que ele fala que as mutações genéticas, as mudanças genéticas dos nossos corpos físicos são trabalhadas na espiritualidade, em animais e em humanos. Por exemplo, vamos falar assim, se a gente for lembrar de um homem da caverna, a gente vai lembrar que aquele homem da caverna ele tinha muito pelo, que aquele homem da caverna tinha uma dentição diferenciada da nossa. Por exemplo, ele precisava de muito pelo, que era para proteger do frio, do sol. Precisava ter dentes caninos mais alongados, protuberantes, porque ele comia carne crua até ele inventar o fogo e cozinhar os alimentos. Então ele precisava rasgar alimentos. Ele precisava ser um homem mais musculoso, mais forte, porque ele precisava o tempo todo lutar pela sua sobrevivência. O homem foi evoluindo e as mudanças do nosso corpo físico aconteceram. Menos pelos, a mente se desenvolveu mais, o formato da cabeça, os nossos dentes caninos estão atrofiando porque eu não tenho mais tanta necessidade. Então essas mudanças, elas vão sendo preparadas na espiritualidade. E no próprio animal também acontece isso. Às vezes pode encarnar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem utópico, doido, mas para vocês entenderem. Pode reencarnar, por exemplo, um animal, um cachorro que não tenha mais orelhas, ouvidos. Aí você fala: nossa, coitadinho, surdinho, né? Só que na verdade aquilo ali pode ser uma preparação genética da espiritualidade para uma mutação que vai virar lá na frente uma série, porque lá na frente talvez eles não precisem mais do ouvido, da orelha, porque a comunicação, eles não vão precisar ouvir mais, a comunicação será mental, como acontece já nos planetas mais evoluídos, onde fala na Revista Espírita que os animais se comunicam mentalmente com os homens. Então essa conformação morfológica deles terem uma orelha, um ouvido, ela tem uma função, mas pode acontecer de mudar. Essa mudança dos homens de ter menos pelo, a conformação do crânio, né, para a caixa cerebral, ela também vai sendo ensaiada na espiritualidade. E quando nasce, por exemplo, um primeiro humano com uma diferença morfológica, por exemplo, imagina uma época que nasciam todos os humanos de pelo. De repente nasce um humano sem pelo. Todo mundo vai olhar para ele: nossa, né, que humano esquisito sem pelo. Mas aquilo ali já é um ensaio, porque haveria uma mutação necessária. Porque conforme o espírito vai evoluindo, os corpos físicos que ele se utiliza também precisam evoluir. Você imagina nós hoje humanos, o conhecimento, a sabedoria que a gente tem, num corpo limitado de um homem de Neandertal, onde não abraçaria, por exemplo, a capacidade neuronal nossa hoje. Imagina a capacidade de um homem num corpo de um pinguim. Então os corpos vão evoluindo de acordo com o princípio inteligente vai evoluindo. E assim é com nossos cães, com os nossos gatos. Você pode ver que os animais, eles estão ficando mais espertos, estão ficando mais inteligentes. Quer dizer que o animal ele também evolui? Evolui, aprende, mas não evolui na mesma proporção que o homem, na mesma velocidade. Porque os animais não têm livre-arbítrio, os homens têm. Então nós buscamos o nosso conhecimento.
Os animais evoluem numa velocidade muito mais lenta, porque é necessário que exista a cadeia animal para que o princípio inteligente passe por isso. Vocês podem ver, no planeta Terra, não existem mais homens de Neandertal, não existem mais dinossauros. Essa categoria do princípio inteligente que ele precisa estagiar, ela é feita já em outros orbes. Na casa do meu pai existem muitas moradas. O planeta Terra não comporta mais. Cada vez mais o planeta Terra vai evoluindo, então os espíritos que aqui encarnam também são espíritos um pouco mais evoluídos. E aqueles que não acompanham a evolução, a gente sabe que acaba sendo exilado, como aconteceu com o planeta Capela, que temos até aquele livro, Os Exilados de Capela. Então a gente precisa fazer esforços cada vez mais para auxiliá-los. Então eu queria recomendar para vocês a leitura desse livro. Esse livro ele tem também no YouTube, tá? Ele tem em PDF, e para quem quiser a gente também tem lá no Instituto Taupete. De qualquer forma, fica o convite para todos os senhores. O Instituto ele abre toda quarta-feira para receber visitas, das 9 até as 2 da tarde, e hoje, sábado, também abre das 8h30 até o meio-dia. A gente fica lá no Morro da Nova Sintra, perto da Lagoa da Saudade, na rua Paulo Clemente Santini, 201. Não tem como não achar. Quando você chegar na rua, é só perguntar onde é, que tem um muro hoje maravilhoso, que tem um São Francisco de 4 metros de altura lá, que a gente colocou. Então convido a todos a conhecerem e quem sabe a gente logo em breve fazer um evangelho com todos os senhores lá. Meu muito obrigado.